E não somente isso, mas o irmão começou a semana mostrando para nós mais uma vez sobre a economia de Deus. Mas, irmãos, a economia de Deus, para nós, ela não pode ser algo teórico. Não pode ser algo que nos dê informação. Mas ela precisa causar uma transformação em nós. Então, irmãos, o que é a economia de Deus? O Senhor, quando Ele teve um plano, Ele fez tudo, Ele começou tudo. Ele criou um lugar para nos colocar. Esse lugar tinha tudo que nós precisávamos para sobreviver. E Ele preparou o ambiente para nos receber. Né? E na cabeça de Deus, irmãos, tudo ia dar certo. Nós íamos estar ali no jardim, nós iríamos comer da árvore da vida. E quando o Senhor nos fez, como homem tripartido, conforme está lá em Tessalonicenses, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A intenção de Deus, irmãos, era que a primeira parte do nosso corpo a ter vida fosse o espírito. Porque Ele nos criou com corpo, alma e espírito. Nós iríamos comer da árvore. Primeiro Ele soprou para dentro de nós o espírito, né? Conforme está lá em Provérbios. Depois a intenção de Deus era que ao comermos da árvore da vida, Ele entrasse nesse espírito que foi colocado em nós, e esse espírito passasse então a ter vida. E essa vida iria governar o restante do nosso corpo. Mas o que aconteceu? Satanás entrou antes desse episódio que Deus tanto esperava. Ele veio e enganou Eva, né? E fez com que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu, irmãos? No momento em que a Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira parte do nosso corpo que passou a ter vida foi a nossa alma. Aí, irmãos, começou todo o problema no plano eterno de Deus, na economia de Deus. Porque Ele idealizou um homem que fosse governado pelo Espírito. E de repente esse homem que Ele idealizou, que Ele criou, passou a ser governado pela alma. Então, irmãos, daí começou todo o problema entre nós e Deus, e vamos dizer assim, toda a parte de caos dentro da economia de Deus. Porque nós não fomos feitos para ser governados pela nossa alma. Nós somos feitos para ser governados pelo nosso espírito. Mas aí, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. O que nós temos aprendido com o Senhor e com os irmãos que estão cuidando de nós durante todos esses anos da vida da igreja, é que Ele não desiste do seu plano. Irmãos, imagina que quando Deus viu o homem sendo governado pela alma, Ele deve ter pensado: meu Deus, tudo que eu planejei agora está correndo o risco de acabar. Porque a alma não foi feita para ter domínio. E hoje, irmãos, desde essa herança da Eva, até hoje, quando nós nascemos, quem domina em nós é a nossa vida da alma. Por isso que nós vamos ver mais para frente, e os irmãos têm falado nas mensagens que eu ouvi na conferência, que nós precisamos, irmãos, dar mais atenção a viver no Espírito. Isso não é algo que é vamos dizer, um slogan da vida da igreja. Isso é uma necessidade. Foi para isso que Deus nos criou, para nós sermos governados pelo Espírito. Então, irmãos, o que acontece? Vamos ler aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Foi isso que aconteceu, o que a serpente fez. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler? Todo mundo achou? Amém? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o irmão mostrou para nós, irmãos, que dentro do plano eterno de Deus, dentro da economia de Deus, existe um governo. E este governo é Deus. Quando nós estamos sendo dominados por essa vida da alma, nós estamos fora do governo, do governar de Deus sobre nós. Irmãos, e tem uma coisa na Bíblia que mostra que toda vez que nós estamos debaixo do governo de Deus, nós estamos debaixo de um rio que flui vida, e junto com essa vida vem toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, irmãos, Deus, quando planejou aquele homem maravilhoso, que era para ele ser dominado pelo Espírito, o que Deus queria era encher o Espírito do homem com toda a sorte de bênçãos espirituais. Para quê? Porque Deus queria que esse homem, empoderado dessas bênçãos, pudesse governar toda essa terra, pudesse reinar sobre tudo que hoje Deus criou, tudo que Deus criou em termos de criatura, de universo, tudo que Deus fez, Ele queria entregar para esse homem que era governado pelo Espírito. Então, irmãos, nós vimos também no alimento diário que quando a Eva ela caiu, ela cometeu 2 crimes, vamos dizer assim. O primeiro crime, ela desobedeceu a Deus, né? Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o segundo é que fez com que ela não tivesse força para suportar essa queda. Ela não tinha comunhão, ela não teve comunhão com seu marido. Então, mostrou para nós que é muito importante, na nossa experiência com o Senhor, nós precisamos ter comunhão com Deus. Irmão, se nós perdermos a comunhão com Deus, nós facilmente vamos ser regidos pela vida da alma. Segundo, por que Deus criou a igreja, Ele gerou a igreja? Porque para nós sermos guardados, nós também precisamos ter comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus e a comunhão com o irmão me guarda de ser governado pela minha vida da alma. Não basta, irmãos, eu ir para o monte e ficar o tempo todo em comunhão com Deus. Isso é um aspecto, mas não é o que vai me guardar totalmente. Eu preciso da comunhão com os irmãos. O amor de Deus mostra para nós na Bíblia que Ele é imensurável. Ninguém sabe a medida, né, o comprimento, a altura, mas junto com os irmãos eu consigo desfrutar do amor de Deus. Eu consigo tocar, até mesmo materializar o que é o amor de Deus. Então, irmãos, o que é o amor de Deus? É o próprio Deus. Enquanto eu só tenho comunhão com Deus, eu ainda tenho uma comunhão muito subjetiva com Deus. Então, na minha individualidade, no meu momento a sós com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas quando eu me relaciono com os irmãos, esse amor é materializado. Eu consigo medir esse amor. Eu consigo medir esse Deus que eu toquei na minha comunhão íntima com Ele. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, irmãos, aqui também foi falado para nós diversas vezes, eu não vou detalhar, em Efésios 2, mostrando a nossa condição, né? Que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Tudo isso, irmãos, é resultado da nossa alma ter tido vida primeiro. Qual que foi o resultado da minha alma ser gerada primeiro, vamos dizer assim? Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também, ou seja, nós que somos filhos de Deus, que temos a vida de Deus, quando eu ando na vaidade dos meus pensamentos, quando eu ando governado pela minha vida da alma, é como se eu tivesse ainda andando como os demais.
que não conhecem e que não têm a vida de Deus. Por quê? Porque Paulo mostra em Romanos que, embora eu tenha a vida de Deus, embora eu quero fazer o bem, eu não consigo. Não é assim? Embora aquilo que edifica eu quero fazer, mas a carne que há em mim, ela me impede, é uma força que me faz a fazer o mal. O que é isso? É a inclinação da carne. Então, irmãos, embora nós tenhamos a vida de Deus, se nós não desenvolvermos, não sermos governados por essa vida, nós vamos andar como os demais, na vaidade dos nossos pensamentos, cometendo todo tipo de pecados e até mesmo de coisas inadequadas que os demais, que são aqueles que não têm a vida de Deus, ainda praticam. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ainda mais aqui em Gálatas, então aqui em Efésios, irmãos, mostra o que nós éramos, né? Ou, se os irmãos preferirem, o que nós somos quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. E em Gálatas 5, mostra o que aqueles que não são guiados pelo Espírito fazem. Então, em Efésios mostrou o que nós somos. Aqui mostra, aliás, o que nós éramos, né, irmãos? Pela misericórdia do Senhor. E aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19, mostra o que nós éramos, o que nós fazíamos, não é isso? As nossas obras. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções. Vamos ler até o 21. Amém. Então, irmãos, a partir do momento que a alma governa o homem, a condição do homem é aquilo que está escrito em Efésios. E tudo que esse homem faz, sendo guiado pela alma, está relacionado aqui em Gálatas capítulo 5. Se nós olharmos hoje para aqueles que são guiados pela vida da alma, tudo que eles fazem está relacionado com algum desses itens. Mas, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção nessa semana foi uma frase que o irmão falou. Nessa não foi a condição original que Deus nos fez. Os irmãos lembram dessa frase no meu diário? Não era essa a nossa condição original. Ó Senhor Jesus, quando Deus, irmãos, nos criou, o que Ele idealizou para nós não era essa condição. Não era fazer essas obras. O que Deus tinha para nós era algo tremendo. Era nos fazer herdeiros da sua natureza. Era nos fazer correios com Ele, ou seja, governar com Ele tudo aquilo que Ele criou. Ó Senhor Jesus! Irmãos, se essa não era a nossa condição original, eu queria tocar um ponto com os irmãos que foi muito falado nessa mensagem e está sendo muito falado agora na conferência, que diz respeito ao nosso relacionamento. Toda vez que nós vemos alguém ou na condição que eu li agora em Efésios, ou praticando alguma dessas coisas aqui em Gálatas, nós precisamos lembrar, não foi assim que Deus pensou dele originalmente. Irmãos, foi falado uma palavra que nós precisamos nos encher de ternos sentimentos de misericórdia, não é isso? Ternos afetos de misericórdia. Irmãos, eu fiquei muito tocado nessa semana do meu diário, quando eu li essa frase, porque a maior parte dos problemas que há entre nós na vida da igreja de relacionamento, geralmente é porque existe crítica entre nós. Eu olho para o Jorge, ele cometeu algo que para mim é um absurdo, então eu critico ele.
E comecei a ter um problema com ele, né? Aí o irmão perguntou, eu tenho paz, mas eu tenho problema com ele. Eu tenho paz? Não tenho paz, né? Mas, irmãos, o que eu quero tocar? Que quando eu faço isso, eu não estou me lembrando que não foi assim que Deus fez o Jorge originalmente. Ou seja, independente da condição que ele esteja, ou independente da obra que ele esteja fazendo, o que Deus pensou dele não foi isso. Então, irmãos, qual deve ser o nosso sentimento para com os irmãos? É de resgatar cada irmão ou cada pessoa dessa condição. Irmãos, quanto mais nós tocamos na presença de Deus, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais nós vamos olhar para os irmãos com ternos afetos de misericórdia. Nós vamos perceber que o pecado do irmão, a fraqueza do irmão, não é culpa dele, é culpa de Satanás. E ao invés de eu guerrear contra o irmão, eu vou guerrear contra a fonte. Não adianta eu dar um remédio, ficar dando Tilenol para combater a febre, se eu não der um antibiótico para combater a infecção. Não é isso? Não vou resolver o problema. Irmãos, quando nós olhamos para algum irmão, seja a fraqueza ou a condição que ele estiver, lembre-se, não foi assim que Deus fez ele. Essa não foi a condição original daquele irmão. Então o que eu tenho que fazer? Guerrear. Aí eu me lembrei de Apocalipse. Qual é a nossa luta? Não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Então, irmãos, olha, se nós ganharmos esse sentimento, a nossa vida da igreja vai ser uma vida cheia de ternos afetos de misericórdia. Porque eu vou olhar para o irmão vai olhar para mim, ele vai falar assim, o Tiago tem aquela fraqueza. Ele vai falar assim, mas não foi assim que Deus fez ele. Ele está assim porque Satanás está enganando a ele, assim como ele enganou a Eva. Senhor, liberte aquele irmão. Nós vamos ter sentimento de afeto. Irmãos, vocês conseguem visualizar o tanto de problema que vai acabar com isso? É ou não é? Senhor Jesus. Então, o que Satanás fez, ele criou entre nós somos cheios de ordenanças, né? Fala lá em Romanos, cheio de ordenanças. E essas ordenanças criam parâmetros. E os parâmetros dão uma medida, uma regra. Então eu meço o Bruno. Bruno pediu um hino. Eu estou medindo, mas esse hino não é o tema da mensagem. Começa, irmãos. Nós começamos a criar parâmetros. E esses parâmetros impedem nós de termos ternos afetos de misericórdia uns com os outros. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Só para finalizar essa parte negativa da história, vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor Jesus. 2 Timóteo, né? Que eu falei? Senhor Jesus. 2 Timóteo 3, capítulo 1. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Vamos ler até o 4. Amém. Forma da piedade, negando, entretanto, o poder. Foges também nestes. Então, irmãos, tudo começou, como eu falei, tudo começou com a nossa vida da alma recebendo vida primeiro. E quando ela recebe vida, a gente percebe aqui em 2 Timóteo que o grande mal da sociedade hoje, que em Mateus fala que nos últimos dias o amor se esfriará, é que o egoísmo
entre nosso ego vai estar cada dia mais forte. Irmãos, o antídoto para isso é o que está em Romanos 7. Vamos ler lá. Ó Senhor Jesus. Tem que avançar aqui, né? Senhor Jesus. Romanos 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Assim também, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aqueles que ressuscitou. Não, na verdade eu quero ler o 2 aqui, desculpa. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não... Claro que aqui é uma analogia, aonde esse marido é a lei, é a nossa vida da alma, o nosso velho homem. E o Senhor, como eu falei, irmãos, Ele não desiste do seu plano. Embora Ele viu todo esse cenário do homem que Ele criou sendo governado pela vida da alma, Ele não desistiu desse plano. Ele veio para reformular a sua economia e nos dar, irmãos, uma porta de escape, um novo e vivo caminho. E quando Ele chegou, a primeira coisa que Ele fez foi matar o nosso marido. Quando João Batista ele anunciou a chegada do Senhor, a primeira coisa que Ele quis nos libertar, irmãos, era desse velho homem, dessa lei que nos leva a ser governados pela vida natural, pelo nosso egoísmo, que nos faz ou ser aquilo, a nossa natureza de Efésios, ou fazer aquelas obras que eu li em Gálatas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor lhe refez seu plano. Ele não nos deixou nessa condição. E aqui ele fala assim, no versículo 3 de Efésios: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Amém. Aqui no versículo 12 ele fala: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, quando Ele viu a nossa condição, Ele enviou o seu Filho para trazer para nós graça e paz. E junto com essa graça e com essa paz, Ele nos encheu de toda a sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, o que nós mais precisamos, dia a dia, é migrar a porcentagem de vida da alma, diminuir essa porcentagem e aumentar a porcentagem de vida do Espírito, de sermos regidos pelo Espírito. Existem duas coisas que nós precisamos nos encher. Primeiro, nós vamos nos encher do Espírito. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, só nos enchermos do Espírito, ainda assim, não é o suficiente. Nós precisamos nos encher da palavra. A palavra nos dá base para vencer Satanás. A palavra nos dá conteúdo para vencer Satanás nas nossas tentações. Irmãos, se nós tivermos só Espírito, nós não somos completos. Por outro lado, se eu tenho muita palavra, mas eu não exercito o Espírito, eu ainda sou vulnerável. Mas quando eu me encho do Espírito, quando eu me encho da palavra, o Senhor então, irmãos, me coloca novamente baixo do governar de Deus, aonde o Deus governa o meu espírito e o meu espírito governa todo o meu ser. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui em Efésios 3, versículo 10, mostra para nós que o que nós precisamos, irmãos, para ser guardados, tem duas coisas que Deus preparou para nós. Primeiro,
Ele preparou um ambiente para que nós sejamos guardados. E nesse ambiente é onde Deus consegue manifestar a sua glória. Por maior que eu seja no meu espírito e por mais conteúdo que eu tiver da palavra, sozinho eu não consigo expressar a Deus. Eu preciso, irmãos, da experiência coletiva para expressar a grandeza do mistério que é Cristo. Ó Senhor Jesus! Então aqui em Efésios 3 fala para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, quando nós falamos que nós precisamos viver no Espírito, ainda assim, irmãos, é muito teórico para nós. É ou não é? Viver no Espírito. Como é que eu vou viver no Espírito? Na vida da igreja, é um ambiente que Deus preparou para nos ensinar dia a dia a viver no Espírito. Todas as circunstâncias que acontecem conosco no nosso dia a dia, na vida da igreja, produzem duas coisas em nós: negar a mim mesmo e viver no Espírito. Irmãos, sem a vida da igreja, nós não conseguimos manifestar a grandeza da sabedoria de Cristo, aquilo que Deus fez por nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Depois, quero finalizar aqui em Êxodo, que nós oramos e lemos, quando a experiência de Moisés. Por causa do tempo, irmãos, eu não vou ler, eu só vou contar para os irmãos. Moisés subindo com o povo, e ele rogando ao Senhor para que o Senhor desse para ele, aparecesse para ele. Deixa eu ler rapidinho. 33:15. Não é isso? Vamos ler 15:16, bem forte. Então aqui o Senhor prometeu para Moisés que ele podia subir com o povo, que o Senhor ia estar com ele, né? E o Senhor ia dar graça para Moisés. Só que Moisés, irmãos, ele falou para o Senhor: eu quero uma garantia. Eu quero uma garantia da promessa que o Senhor vai estar conosco. Então são duas situações que Moisés rogou ao Senhor. Primeiro, quando o Senhor apareceu para Moisés face a face e garantiu para ele que o Senhor ia estar com eles, Moisés então teve a prova da promessa de Deus. Irmãos, a Bíblia ela é cheia de promessas para nós, é ou não é? É cheia de promessas, de bênçãos para cada um de nós. Sabe como que nós temos garantia dessas promessas? Quando nós temos comunhão íntima com Deus. Quanto mais eu entro na presença de Deus, quanto mais a luz de Deus brilha para mim, quanto mais eu vejo o Senhor, mais eu tenho certeza das promessas dele para mim. Assim como eu sei que o Senhor vai me abençoar, que está escrito na Bíblia que eu posso ir que ele vai me abençoar, mas mesmo assim eu me sinto inseguro. O Senhor falou, mas quando ele aparece para mim eu tenho certeza, ele vai me abençoar. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida, muitas situações nos causam medo, nos causam desencorajamento. Sabe o que falta para nós? Buscar a presença do Senhor. Moisés aqui fala assim, ele rogou a presença de Deus. Senhor, eu preciso te ver. Sabe, irmãos, muitas vezes tem situações em nós que por causa daquilo que nós vimos no início da mensagem, da nossa queda, que a nossa alma que governa o nosso ser, muitas vezes, nós não conseguimos tocar naquela promessa que nós sabemos que é nossa, mas eu não consigo tomar posse dela. E eu tenho uma vida, então, de sofrimento, uma vida de um crente derrotado. Mas quando eu toco na presença de Deus, essa é uma promessa garantida. Ó Senhor Jesus!
Irmãos, nós precisamos, Senhor, eu rogo ao Senhor, apareça para mim. Aqui na Bíblia está dizendo que essa promessa é para mim, mas Senhor, eu não consigo crer, apareça para mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós vemos a glória de Deus, o que está escrito na Bíblia é garantido em nós. É ou não é, irmãos? Muitas vezes nós lemos a Bíblia, vemos riquezas de promessas para Deus, mas nós não cremos. Por quê? Porque não vimos o Senhor. Então, ler a Bíblia, encher da palavra, nos mostra que nós temos um caminho sobremodo excelente, maravilhoso, cheio de gozo. Mas quando eu entro no Espírito, esse caminho é real. Ó Senhor Jesus, por isso que eu preciso da igreja, por isso que eu preciso dos irmãos. Porque, irmão, sozinho é muito difícil exercitar o Espírito, é ou não é? Como que exercita o Espírito sozinho? Não é tão fácil. Mas na reunião, na comunhão com os irmãos, eu consigo tocar no Espírito. Eu consigo produzir em mim oportunidades para tocar e ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, não só isso, mas quando nós vimos o Senhor, quando nós temos a experiência da presença de Deus, Deus dá dignidade e peso a tudo que nós falamos e fazemos na igreja. Ó Senhor Jesus. Então nós que em qualquer esfera da igreja servimos ao Senhor, precisamos ter dignidade e peso. O que é isso? É a presença de Deus. Quando nós falamos algo pelo Senhor, essa palavra precisa tocar no nosso interior. Como que essa palavra toca? Com eloquência? Com preparação? Não, com a presença de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós formos falar algo do Senhor, compartilhar uma palavra do Senhor, seja uma mensagem ou seja um compartilhar, lembre-se, essa experiência precisa ser mesclada com a presença de Deus. Senão, não causa efeito. Senão, não muda o interior dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a presença de Deus, ter comunhão íntima com o Senhor, vai produzir em nós essa vida, esse viver do Espírito, vai encher o nosso espírito de vida e vai fazer com que gradativamente, pouco a pouco, a nossa vida da alma comece a ter menos poder em nós. Irmãos, hoje, na minha experiência, eu tenho mais da vida da alma do que do espírito, eu não sei a dos irmãos. Mas quanto mais eu vivo a vida da igreja, quanto mais comunhão com o Senhor, mais eu fico livre da nosso velho marido. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é isso que nós precisamos. Eu quero só finalizar com essa palavra. E estando assim, nessa esfera, com essa experiência com o Senhor, nós vamos ter ternos afetos de misericórdia. Irmãos, eu fiquei muito impressionado com isso. Quando eu olho para o irmão, eu preciso pensar, não foi assim que Deus fez ele. Não é culpa dele. Senhor, eu não posso julgar o irmão. Não foi assim que Deus idealizou a irmã. Ela está assim, mas Deus, não foi assim que o Senhor pensou dela. Senhor, pelo amor de Deus, eu rogo ao Senhor, salva aquele irmão. Irmãos, isso vai produzir em nós muito amor fraternal, carinho entre os irmãos. Ó Senhor Jesus, amém.